Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Na alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, neste primeiro horário das 7 às 8 da manhã, com a reprise das 10 às 11 da noite. No Spotify da Rádio Miriam Caravaggio, sempre nos domingos a partir das 9 da manhã, e no YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, aos domingos a partir das 8h30 da noite, além da TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas terças-feiras. Nós agradecemos a você pela sua audiência e pela sua companhia, e te convidamos a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho, ativar as notificações, para receber as notícias, as informações, os vídeos e o próprio Razões da Fé que a gente publica todas as semanas. Nós estamos no programa de número 101, neste domingo, dia 29 de setembro de 2024, Dia Nacional da Bíblia. Nosso tema de hoje, como fazer a leitura orante da Palavra de Deus? E os nossos convidados, então, a irmã Wanda Terezinha Bisato, que é religiosa da Congregação das Irmãs de Jesus Bom Pastor, mais conhecidas como Irmãs Pastorinhas, que já atuam na Diocese de Caxias há muito tempo, e ela é mestre em Bíblia. Olá, irmã Wanda, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço por esse convite, e juntos queremos, assim, dizer que a Bíblia, a vida, a natureza tem um papel muito grande nas nossas vidas. Muito bem. E nós temos conosco o padre Leonardo Inácio Pereira, padre da nossa Diocese de Caxias do Sul, atualmente vigário-geral e coordenador de pastoral da Diocese, além de diretor da Escola Diaconal São Felipe, também mestre em Bíblia. Obrigado, padre Leonardo, pela tua presença. Olá, Felipe. Olá, irmã Wanda. Olá, querido ouvinte, você que nos assiste também pelas plataformas da Diocese. É sempre uma alegria poder estar aqui e contribuir para ajudar as pessoas que nos acompanham a fazer uma experiência de fé a partir do encontro com a palavra. Então, sabendo que amanhã, dia 30, dia de São Jerônimo, ele escreveu num dos seus textos: aquele que desconhece a Sagrada Escritura desconhece o próprio Cristo. Nós queremos ajudar os irmãos que nos acompanham a se aproximarem um pouquinho mais da Palavra de Deus por meio deste nosso programa. E eu já começo com a irmã Wanda, Nós vínhamos também falando antes de por que nós celebramos o mês da Bíblia, por que setembro é o mês da Bíblia. Justamente o Padre Léo fala da figura de São Jerônimo. Então, por que nós celebramos o mês da Bíblia em setembro e por que este último domingo de setembro é o Dia Nacional da Bíblia? Então, nós celebramos em setembro porque aquilo que o Léo já disse, que nós celebramos quem traduziu a Bíblia do grego, para o latim foi São Jerônimo, e nós celebramos ele no dia 30. E a Igreja do Brasil tem uma tradição, então,
Um ano se estuda Novo Testamento, um ano se estuda Antigo Testamento, e assim nós vamos estudando os livros da Bíblia. A Bíblia é celebrada, então, para nós católicos. A gente não podia ter a Bíblia, nós tínhamos os mais antigos, a História Sagrada. Que era um livro, né? Que era um livro e que a gente lia as historinhas mais bonitas que tinham na Bíblia. Em 1971, o Concílio Vaticano II pediu para nós devolvermos a Bíblia, que é propriedade do povo, para ele. E aí nós começamos, então, estudar, refletir, porque a Bíblia não é um livro morto que você lê, mas como você vai lendo, ele vai provocando em você coisas novas, né? Coisas novas. E depois também nós tivemos outro texto muito importante que foi da Aparecida, né? Aquele livro sobre a Aparecida, aonde nos colocou uma metodologia de como realmente encarnar a palavra de Deus, mas na nossa vida. Eu sigo com a senhora, irmã. Como é que a nossa Bíblia católica está organizada e o que nos difere dos nossos irmãos evangélicos? Né? A Bíblia é um pouco diferente, o que nos difere? Sim. Então, a nossa Bíblia católica é uma tradução do grego. E nessa tradução do grego, ela tem 39 livros do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, do Velho Testamento, cada um chama, né? E nós achamos melhor chamar do primeiro e do segundo, porque o primeiro prepara o segundo, que é a vinda de Jesus. E 27 do Novo. A tradução que nós temos realmente difere da tradução das Bíblias das outras religiões. Então, por quê? Eles pegaram a tradução do hebraico e eles não têm 7 livros. Agora também tem um detalhe que eu acho importante. O que está na Bíblia deles também é palavra de Deus. E o que está na nossa é palavra de Deus. Um pouco de diferença que eu vejo que nós não podemos ler a Bíblia e passar para os outros, traduzi-la como nós queremos. Porque a igreja, como mãe, nos dá umas notas explicativas no rodapé das páginas. Então, quando o texto é difícil, nós temos uma orientação da igreja para ler. As outras igrejas, cada pastor pode dizer o que quer da Escritura. Nós, como católicos, temos uma orientação geral. Os livros que faltam na deles, eu estudei muito junto com padres e pastores em São Leopoldo, realmente, para estudos, eles pegam a nossa, porque os 7 livros que não estão na deles é uma riqueza. Então, essa palavra, eu sempre digo assim, Deus criou o que existe, mas talvez nós não fomos capazes de ler a presença de Deus em tudo. Então, colocando, o povo via que já estava perdendo um pouco, ele começa a escrever a presença de Deus na sua história pessoal. Muito bem. Padre Leonardo, Papa Bento XVI, na exortação apostólica Verbum Domini, né, ele, sobre a palavra de Deus, ele vai refletir assim: de fato, a igreja funda-se sobre a palavra de Deus, nasce e vive dela. Nós também falamos que a palavra de Deus está contida na Bíblia. Mas não só, né? Está na tradição, está também
nas outras formas que celebramos, né? O que significa dizer que precisamos viver a palavra de Deus na vida e na liturgia? Bom, essa é uma colocação muito importante, e eu gostaria de trazer presente o seguinte: antes de nós termos o texto sagrado, antes de a gente ter a Bíblia propriamente dita como um livro, assim como a que a gente carrega embaixo do braço, né? Ela foi transmitida oralmente, e num arco de tempo. Olha, se a gente considerar os primeiros textos escritos, foram lá por volta dos anos 900 ou 1000 antes de Cristo, e os últimos textos, que daí, segundo os estudiosos, seria ali no tempo do Apocalipse, né? O livro do Apocalipse seria por volta dos anos 150, no máximo 150, né? Então, 160 anos levou, né? Então, praticamente 1000 anos de tradição oral para que a gente pudesse ter esse conteúdo, né? E como é que foi preservado para dizer que a Bíblia tem uma ligação com a liturgia com a Bíblia? Porque antes de ser texto, ela normalmente ela é um conjunto de palavras que foi rezada. A gente vai encontrar, por exemplo, Felipe, nas cartas de Paulo, né? Novo Testamento, o primeiro texto do Novo Testamento, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Não foram os evangelhos, foi a primeira carta aos Tessalonicenses. E lá a gente vai encontrar hinos de São Paulo, que ele faz, assim, enaltecendo a Jesus Cristo, ao Pai Celestial, a força do Espírito Santo, né? Então a gente vai encontrar ali hinos que eram utilizados na liturgia das primeiras comunidades e que tinham tanto valor que se tornaram elementos para estarem contidos no livro sagrado. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa entender que os textos litúrgicos que a gente tem hoje nas nossas celebrações, eles, antes de serem textos da Bíblia, eles eram textos rezados pelas comunidades cristãs. Eu tive a oportunidade, irmã Wanda, de fazer um curso lá em Roma com Dom Renato, que é um professor do Santo Anselmo, que é um professor especialista em Bíblia, mas que ele trabalha na área da liturgia da Universidade de Santo Anselmo de Roma, que é especialista em liturgia, né? E exatamente foi sobre os lecionários. Eu fiquei realmente encantado com essa aproximação que eu nunca tinha me dado conta. Antes de o texto ser escrito, ele foi rezado. E agora, o que é o pedido da igreja? Agora que nós já temos o texto escrito, nós temos que voltar àquilo que era na sua origem. Nós temos que começar a rezar com esse texto. Então, é um movimento que se conflui, né? Se uma vez ele não era escrito, mas era rezado, agora ele é escrito, ele precisa voltar a ser rezado, né? Porque é exatamente isso. Como a irmã falou na sua primeira fala, Bíblia e vida se encontram, né? Então, bem importante a gente considerar isso. E quando o Papa Bento fala sobre isso, depois o Papa Francisco também, a gente vai olhar todas as falas do Papa Francisco, querido, todas elas têm um referencial bíblico. Porque Bíblia e vida se encontram, né? Se encontram. São as histórias do povo de Deus que também acabam sendo... dias atrás nós celebrávamos os 90 anos da Diocese, e também o Padre Léo participou do programa, e a gente falava que os desafios do tempo da criação da Diocese são desafios também que a gente vive no hoje da história. Então, guardadas as proporções, muitas vezes as dificuldades, os desafios do povo de Deus daquela época são os que ainda hoje nós, enquanto igreja, buscamos superar, caminhando na presença de Deus. Irmã Wanda, quais são os 4 passos da leitura orante da Palavra de Deus, a Lectio Divina, e como cada um deles vai nos ajudando a compreender e vivenciar a Palavra? Então, eu já disse, né, a Lectio Divina
é muito antiga, é do tempo de Orígenes, no século III, né, ainda. Mas foi batizada com esse nome de Lécio Divina por um monge chamado Guido, que sistematizou a Lécio Divina em 4 passos, ou leitura orante, que é aquilo que o Léo dizia. Nós pegarmos o texto, né? Então ele separa em leitura do texto, o que mesmo o texto está falando, o que o texto diz. Depois que você fica em cima, reconta a história para ti mesmo, entra como um personagem dessa história, você vai fazer a sua meditação. Não o que o texto diz para os outros, mas o que o texto diz para eu que estou rezando, para mim. Esses dias uma senhora me dizia: irmã, a gente pode rezar com a Bíblia? Eu digo, nós temos que rezar com a Bíblia e com a vida. A Bíblia quer iluminar a nossa vida. E o terceiro passo seria: o que essa leitura, depois que eu li, que eu encontrei as expressões mais fortes, que eu consegui meditar sobre ela, que oração ela me faz dizer para Deus? E as orações podem ser de agradecimento, de perdão, de ajuda, de súplica. Cada um sabe o que está vivendo. E o 4º passo é a contemplação. A contemplação não é eu ficar inerte e dizer, tá bom assim. Quando eu consigo contemplar e saber o que Deus quer na minha vida, eu me envolvo para resolver, para ajudar as outras pessoas. A contemplação sempre me leva a alguma ação concreta. Então, talvez sair da preguiça, talvez falar de Deus, talvez ajudar uma pessoa, cada um vai sentir no seu coração. A Lécio Divina, ela tem como objetivo principal cada pessoa viver o seu encontro pessoal com Deus, com Jesus, e descobrir uma sabedoria interior, que eu diria hoje a gente usa muito a sabedoria do espírito, o discernir sobre a vida, né? E então o nosso texto que a gente diz, mas eu não sei como explicar, não é para explicar, é como você se encontra diante do texto. Muito bem, muito bem. E assim a gente vai concluindo o primeiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 29 de setembro. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre.
E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, o futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. SEAR Aparelhos Auditivos, porque a sua audição merece o melhor cuidado. Ligue 54 99974 1957 e agende a sua avaliação. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Na Clínica SEAR, acreditamos que ouvir bem é viver melhor. Com a expertise da fonoaudióloga Léa Trave, garantimos a você a melhor experiência auditiva. Recupere o prazer de ouvir com conforto e precisão. Agende sua consulta hoje mesmo. SEAR Aparelhos Auditivos, porque sua audição merece o melhor cuidado. Ligue agora para o fone 54 99974 1957 e agende sua avaliação. SEAR Aparelhos Auditivos, Rua Pinheiro Machado, 183A, Centro de Farroupilha. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao
Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 29 de setembro de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Nosso tema de hoje, neste Dia Nacional da Bíblia, como fazer a leitura orante da Palavra de Deus? Os nossos convidados, a irmã Wanda Terezinha Bisato e o padre Leonardo Inácio Pereira. Começa o segundo bloco com o padre Léo. De que maneira a leitura orante é vivida em comunidades pequenas, nos círculos bíblicos, né? E quais são os benefícios deste formato comunitário de oração? Muito bem. Antes de responder essa pergunta, Felipe e irmã Wanda, eu acho que é importante a gente esclarecer para o nosso povo que nos escuta que existem diversas metodologias e abordagens para a gente chegar à Bíblia, né? E aquela que é a mais fácil, mas a mais perigosa, é a chamada método fundamentalista, que é um método também, né? Eu pego a minha Bíblia, o que o Senhor quer falar para mim? Fecho os olhos, abro como se fosse um horóscopo e leio ali um texto e entendo que Deus está falando com aquelas palavras naquele momento, sem considerar que aquele texto foi escrito, como falávamos no primeiro bloco, num arco de tempo de aproximadamente 1000 anos de história envolvida, né? Então, é um método muito perigoso, é o mais fácil, viu? É o mais fácil. E quando a gente começa a trabalhar, né, irmã, a contextualização dos textos, algumas pessoas dizem, agora eu perdi a fé, porque perdeu-se a dimensão do mistério, Deus ficou escondido agora em tudo isso, eles só valorizam a dimensão histórica. Não é verdade. Na verdade, a palavra, ela se faz na vida. A gente vem batendo nesse ponto até que puder. Então, é importante esclarecer que esse é um método, o método fundamentalista. Existem outros, existem os métodos científicos, da pragmática, linguística, da narratologia, que são estudos, assim, de ordem mais literária, né? O que a irmã Wanda apresentou para nós no primeiro bloco, e que eu retomo agora para dizer, né, de que maneira essa leitura orante é vivida nas comunidades, é a chamada Lectio Divina, que eu entendo
que é um dos métodos que contempla todos os possíveis métodos de estudo bíblico, porque tu precisas conhecer um pouquinho da história da Bíblia, o que se passou no Antigo Testamento, o que se passou no Novo Testamento. Tens que saber alguma coisa da cultura do Antigo Testamento e do Novo Testamento para situar aquele texto naquele contexto. Só um pouquinho. Sim, irmão. Então, eu também queria dizer assim, para quem é iniciante, no início de cada livro da Bíblia, tem uma explicação com contexto histórico, né? Claro, nem todo mundo vai estudar mais, mas quando encontra dificuldade, lê ali, tá bem. Todos os livros têm uma orientação. E reforço também, lê as notas explicativas do pé da folha, porque elas nos vão dando argumentos para a gente interpretar corretamente. Quando o padre falava, eu me lembrei de um exemplo que antigamente me deram, que alguém estava muito angustiado e disse, vou abrir um daqui, qualquer lado, para ver o que Deus vai falar para mim. E Deus disse, Judas se enforcou. Ele disse, não gostei dessa. Pegou, abriu de novo, vai tu e faz o mesmo, né? Então, essa leitura fundamentalista não é para fazer. A gente tem que pegar um livro, principalmente o Novo Testamento, e dar uma continuidade. Porque senão, não é um livro de receita e nem sobre doenças, né? Nós temos que aprofundar o sentido de Deus na nossa vida. Olhando para os passos da leitura, a gente tem diversos grupos, mesmo na nossa diocese de Caxias. Eu falava com a irmã Wanda no intervalo aqui, a importância de a gente restabelecer um grupo de biblistas e pessoas que amam a Bíblia, para a gente pensar uma estratégia para ajudarmos as pessoas a se encontrarem para aprenderem essa metodologia. Uma vez o pessoal se reunia mais, quando não tinha as telas, né? O celular. Hoje o pessoal se reúne através das telas, isso é uma coisa muito boa, mas a reunião ela é fundamental, ela é importante. Então, como que a gente pode valorizar os pequenos grupos e fazer os 4 passos? Eu costumo, ontem, esses dias mesmo, eu tive uma reunião com os movimentos presentes na nossa diocese e a gente fez a experiência da Lectio Divina no mês da Bíblia, né? Então pegamos o texto do dia, se não me engano foi na quarta-feira passada, que falava que Jesus enviou os apóstolos para que eles anunciassem o evangelho, não levassem 2 túnicas, e daí fizemos em meia hora a Lectio Divina. Então a gente leu 2, 3 vezes o texto, vimos o que tinha antes daquele texto, o que tinha depois do texto, para a gente contextualizar literalmente ali, né? E depois a gente leu 1, 2 vezes. Depois a gente fez a pergunta, o que esse texto quer falar para aquela comunidade que era o Evangelho de Lucas? O que o Evangelho de Lucas quis dizer para aquela comunidade a qual o texto foi escrito? Depois nós nos perguntamos, para nós que participamos deste grupo, o que esse texto que Jesus envia os missionários, ele diz para nós? Daí o pessoal foi falando. E depois, terceiro passo, a oração. O que nós vamos dizer para Deus? Gente, vocês não imaginam a beleza da oração. Teve gente que pediu perdão por ter sido muito acomodado na evangelização. Teve gente que pediu o dom da sabedoria para que Deus lhe desse sabedoria para visitar aqueles que não são mais afeiçoados à fé. Teve gente que louvou a Deus porque Deus valoriza a sua pequenez e assim por diante. E terminamos daí o 4º degrau, quer dizer, lá no alto do processo, olhando para baixo, né? Poxa vida, 3 passos a gente já deu e agora a gente tem o horizonte à nossa frente. O que vamos fazer? Então, eu costumo dizer que quando nós comunitariamente fazemos a Lectio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus,
esta palavra, ela não volta, é como o texto de Isaías diz, é como a chuva que lava a terra e não volta sem produzir o seu efeito. Alguma coisa esta palavra transforma. Uma coisa, nós não podemos pensar que a leitura orante é perda de tempo ou gasto de tempo, né? No sentido de, num encontro, numa reunião, nós vamos perder meia hora rezando. Não, é um investimento do tempo para a reunião poder render melhor, né? Realmente, porque não só as comunidades religiosas também, CRB, sempre se faz a Lécio Divina, vários dias da semana, e principalmente o texto do domingo. Isso é importante para quem faz celebrações nas comunidades. Os padres, nós deveríamos sempre fazer a Lécio, ao menos do Evangelho do fim de semana, né? Para chegar assim como quem já viveu, mas também os leigos que fazem, para poder dizer, né? Não dizer eu fiz, mas ter um conteúdo realmente que seja da Bíblia. Onde vai dar força, vai dar garra para a gente continuar a caminhada. Algumas vezes, até eu escutei um dia a sua co-irmã, a irmã Suzimara, falando para os seminaristas numa manhã de oração, e também para os nossos candidatos ao diaconato, né? Que é muito fácil a gente pegar uma reflexão já pronta de algum subsídio, de alguma revista, né? E pega ali o Evangelho do domingo próximo, vai e já tem ali um texto já. Outra coisa, e que é mais difícil, né? É a gente fazer o exercício para ver o que Deus, naquele momento, para aquelas pessoas quer dizer. Não estou dizendo que os subsídios não sejam importantes, eles são. Agora, mais importante é deixar que Deus fale ao coração, né? E isso não é fundamentalismo, né? Então, é bem importante a gente se colocar numa atitude de pessoas que são terreno, para que a semente da palavra possa, em nós mesmos, produzir os seus frutos. E aqui eu sigo perguntando para a irmã Wanda, como a leitura orante pode transformar a vida pessoal e espiritual dos fiéis? Eu só queria antes ressaltar, sempre que pudesse uma leitura comunitária da palavra, ou na família, ou os pais que têm crianças na catequese, né? Se integrar nisso, porque a Bíblia é feita em mutirão. E Deus vai suscitando coisas em cada pessoa que, colocada em comum, a gente entra num consenso e até diz, o Espírito, como os apóstolos diziam, né? O Espírito e nós decidimos isso. Porque a palavra, eu vejo um pouco assim na experiência que eu já tenho, que ela nos integra. Às vezes a gente está tão dispersado para cá e para lá, para cá e para lá. Se pega um texto, faz os passos da Lécio, você sai e diz, meu Deus, nem parece que sou mais eu. Tuas atitudes, teu jeito de enfrentar os problemas, porque Deus age em cada um de nós. Então, que fosse sempre o mais possível comunitária, porque isso ajuda. Os pais peguem a Bíblia junto com os filhos, contem a historinha, né? Tão bonito, porque eles vão crescendo, porque foi uma coisa que nos foi tirada, né? Na Idade Média, por causa de muitas heresias e de repente, quando o Vaticano II nos devolveu, a gente pegou como uma batata quente na mão e não sabe aonde jogar porque está queimando, o que fazer com ela. Então, ou fica de decoração dentro de casa, embora Alberione diz, só ter a Bíblia em casa é uma bênção, mas ter a Bíblia, rezar com ela, ler e fazer a última parte da contemplação no agir, ela abençoa mais ainda, né?
E talvez é algo que a gente tem que sempre se atentar. Ajudar a compreender que cada família, pelo menos, tenha a Bíblia em casa. Isso. Né? Que nenhuma família fique sem a Bíblia, né? Que ela chegue a todo mundo, né? Padre Léo, nesses alguns anos já, a catequese no Brasil, ela tem se fundamentado, ela é uma catequese cristocêntrica, né? Centrada na pessoa de Jesus, mas no exercício da leitura orante da Palavra de Deus. Por que investir numa catequese fundamentada na Palavra de Deus? Bom, em primeiro lugar, porque nós precisamos proporcionar, não só na catequese, né, mas a pergunta veio nesse aspecto, experiências de fé para os pequenos e, consequentemente, para suas famílias. Eu, quando fiz a catequese, há muitos anos atrás, nós tínhamos um livro que a gente tinha que ler aquele livro, cada encontro era a leitura reta, assim, do livro, né? Mas antes de mim, era um livro de perguntas e respostas. Conheci bem o primeiro catecismo e o segundo. Então, assim, era mais a doutrina que precisava ser esclarecida, o conteúdo doutrinal, o conteúdo da fé, fruto de um tempo em que era necessário realmente firmar as bases da fé, né? A gente não critica essa metodologia. Agora, o que nós estamos percebendo? Que o nosso povo, nosso povo não conhece a Bíblia, né? Esses dias eu vi um vídeo na internet de um apresentador entrevistando algumas pessoas numa rua, eu acho que era em Nova York, e ele perguntava assim, você é cristão? E a pessoa dizia, sim, eu sou cristão. Qual é o seu livro, então? É a Bíblia. Você saberia me dizer um versículo? A pessoa saía dizendo que não sabia. E ele entrevistou umas 5, 10 pessoas. Depois começou a entrevistar num bairro de muçulmanos se ele sabia qual era a sua religião. Sou muçulmano, sou islâmico. E vocês têm um livro sagrado? Sim, nós temos o Alcorão. Você saberia dizer algum dos versos do Corão? E as pessoas, todas elas sabiam dizer um verso. Então, nós católicos, nós cristãos, nós perdemos muito isso, sabe? De termos a Bíblia como a nossa bússola. Mas entendendo a Bíblia, né? Nesse sentido, não simplesmente, como eu falava no início do bloco, de um fundamentalismo. Então, a catequese, não só na nossa diocese, mas em todo o Brasil, ela vem passando por uma grande reformulação que quer unir duas realidades, como era no início do cristianismo. A palavra de Deus e a liturgia. Então, a Bíblia e a liturgia. Então, as duas coisas são dois rios, digamos assim, que vão se encontrar no mar da vida daquela criança. Ela vai... Todos os encontros... Vocês já pensaram? São 4 anos de catequese na nossa diocese. Os 4 anos de catequese, 1 hora por semana, a criança faz Lectio Divina, leitura orante da Palavra de Deus. Leitura, meditação, oração e contemplação. 4 anos. A gente deveria passar a vida toda, né? Em vista da celebração litúrgica. Porque na celebração litúrgica, de forma comunitária e de forma sacramental, Deus se faz presente na Assembleia Litúrgica e na palavra que é comunicada. Então, por que a catequese ela precisa ter ênfase na leitura orante da Palavra de Deus? Para proporcionar às crianças uma experiência de fé profunda, a fim de suas vidas serem sal da terra, luz do mundo, serem vidas transformadoras da realidade. Porque senão a gente acaba, talvez muitas vezes, ensinando muita doutrina e que não passa pelo coração e pelas mãos, né? Tem muita gente que sabe muito catecismo, mas não são nem um pouco éticos com os irmãos, né? Tem muita gente também que conhece muito bem a Bíblia, sabe até as línguas bíblicas, grego, hebraico e tudo mais, e também não é ético. Então a gente tem que ter o equilíbrio, o justo equilíbrio, né?
Perfeito. E assim nós concluímos o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, 29 de setembro. Fique com a gente, até daqui a pouco. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades.
quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores, graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia, impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé deste domingo, dia 29 de setembro de 2024, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM e também pelas redes sociais. Nosso tema de hoje, como fazer a leitura orante da Palavra de Deus? Nossos convidados, a irmã Wanda Terezinha Bisato, da Congregação das Irmãs Pastorinhas, e o padre Leonardo Inácio Pereira, nosso coordenador de pastoral da Diocese de Caxias do Sul. Irmã Wanda, qual o papel da Igreja Católica em incentivar e formar os fiéis para praticarem a leitura orante, especialmente em tempos de desafios modernos? Padre Léo antes trazia, né? Um dos desafios são as telas. Como a gente pode, nesse tempo da história, ajudar o nosso povo de Deus a fazer a leitura orante da Palavra de Deus? Eu falo pela experiência, quando se fala da palavra, é um argumento que mexe no coração de todas as pessoas. É interessante, porque o povo talvez não sabe dizer capítulo, versículo, que também não precisam, mas ontem eu pedi para uma senhora, a senhora tem a Bíblia em casa? Ela disse, tenho. Conhece o Salmo Bom Pastor? Ela diz, o Senhor é meu pastor, nada me falta. Então, essa proposta de Deus na vida nossa, eu sinto que tem um campo muito aberto também diante dos meios de comunicação. A Bíblia é algo que o povo busca, porque o povo busca o sagrado. E nela ele pode se confrontar, porque a experiência dos nossos pais na fé nos ajudam a viver também este momento crítico. Né? Mesmo o Ezequiel que a gente está estudando, o texto da esperança, o Papa agora faz
um ano santo sobre a esperança. Então, aonde se apoia? Em pessoas que acreditaram nessa presença de Deus. Eu acho que nós temos bastante trabalho, mas nisso, grupos, estudos, rezas, mas com a palavra de Deus. Quem sabe um desafio, né, para que todas as nossas reuniões, sempre nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, a gente invista esse tempo na leitura orante, né? Às vezes a gente faz uma oração tão rápida, tão às vezes sem graça, talvez a gente possa dar mais tempo para a palavra de Deus, né? Sim, porque ela também vai conduzindo a reunião depois. Se você faz bem, Alessio, ela vai te dando pistas, né, para como prosseguir. Nós estamos, enquanto Pastoral da Comunicação da Diocese, fazendo a visita nas regiões de pastoral, né, nos encontrando com as pessoas que cuidam das redes sociais, nas paróquias, e nós, enquanto equipe, definimos que o texto bíblico usado é o mesmo para todas as regiões. Estamos trabalhando o texto de Lucas, em que no nascimento de Jesus, os anjos vão anunciar aos pastores a grande alegria, a boa nova, né? E os pastores então vão encontrar Jesus na manjedoura. Para nós, às vezes, causa uma estranheza um texto do Natal na metade do ano, no meio do tempo comum, uma coisa que a gente vai olhar só lá no Advento, nos encontros de família e no tempo do Natal. Mas o quanto também rezar esses textos nos fazem também perceber coisas tão bonitas, ir percebendo a beleza da diversidade dos pensamentos, das ideias que nós temos de Deus, das ideias que nós temos de Jesus Cristo, que vão completando a nossa missão enquanto comunicadores. E eu pergunto para ambos, para a gente ir dando o encaminhamento do nosso programa. Quais seriam as dicas que o Padre Léo e a irmã dariam para quem está começando a se aprofundar na leitura orante, na leitura da Bíblia, e quer experimentar a leitura orante? Bom, primeiro eu diria que é a abertura do coração. É importante a gente se dar conta que a nossa alma tem sede de Deus. O Salmo 62 vai dizer, né? Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Então, a forma de a gente poder se aproximar do Senhor, eu acredito que é ter esse desejo, né? Esse desejo de estar com Ele. Então, a abertura do coração. Outro ponto que, no meu entendimento, é profundamente necessário é o desejo de conhecimento, porque quem se aproxima da Bíblia, né, vai perceber que cada vez que lê aparece um universo gigantesco diante de si. Eu costumo dizer que a Bíblia é como uma floresta, a gente pode chegar a ela por diversos meios, a gente pode chegar pelo ar, pode chegar por terra, pode chegar pelo rio, né? Especialmente quando não tem queimadas, né? Então é possível chegar à Bíblia, né? E quando a gente chega lá, a gente vai perceber que é muito complexa. Então isso deve não nos dar medo, então tirar a ideia de medo, de não quero saber porque isso vai me tirar a fé. Não é me aproximar porque eu vou ter mais elementos para poder conhecer, né? Então, vai abrir mais ainda os horizontes e as minhas janelas. Eu vou precisar ter essa disposição para permitir que eu possa ter mais desejo de conhecimento. Então, a abertura do coração, o desejo do conhecimento. Outra coisa, uso de subsídios confiáveis aprovados pela igreja. Porque tem muita gente que produz material, produz vídeos, tem muita gente que fala até em nome de Deus e da igreja, e de repente ali a gente
Está faltando muito Deus e a igreja também. Então, a gente colocar a confiança naqueles que estudaram e que elaboraram alguns subsídios para nos colocar diante dessa ferramenta sagrada que é a Bíblia, né? Então, na nossa diocese, por exemplo, você que está nos acompanhando, nós temos no site da nossa diocese, nós temos lá sempre nos downloads, nós temos os encontros mensais que a Comissão de Iniciação à Vida Cristã da Diocese elabora com um texto bíblico e uma Léxio Divina, uma leitura orante da Palavra de Deus. Eu estou desafiando aqui a irmã Wanda para a gente organizar um grupo para que ano que vem a gente possa elaborar subsídios para podermos oferecer a quem quiser conhecer mais a Bíblia e a Palavra de Deus, e vai ser sempre assim. Nunca a gente vai esgotar, né? Sempre vamos querer. E a última coisa, então, eu diria que é procurar formar grupos de estudo bíblico. Eu acho que isso, aquilo que a irmã dizia, né, de a gente poder sentar juntos, de a gente ler um texto bíblico, quem talvez conheça um pouco mais da história bíblica, poder dar alguma ênfase, dar alguma ajuda para os irmãos, né? Eu acho que isso vai nos capacitar para a gente ser melhores, para a gente ser mais éticos e a gente amar mais a Deus e a igreja e o seu povo. Eu também queria dizer assim que é interessante porque se a semana inteira você lê o mesmo texto na Léxio Divina, cada dia ela te diz umas coisas diferentes. Porque a palavra de Deus leva em conta a realidade pessoal de cada pessoa, né? Então, como eu estou naquele dia, lendo o mesmo texto, Deus me inspira coisas novas para mim ir para frente. E eu vejo assim também, que a Bíblia nos integra, nos faz ser gente realmente mas ter algumas coisas bem profundas na vida da gente. E que o Deus que libertou o povo, o Deus que fez caminhada, o Deus que acompanhou no Egito, o Deus é o nosso Deus. Aquele que está sempre perto daquele que precisa. Então, que isso nos ajude realmente a acreditar na palavra. A Bíblia não é difícil. Quer dizer, nós não vamos fazer estudos exegéticos, mas nós vamos seguir os 4 passos para que ela possa iluminar a nossa vida. E alguma dica para começar um caminho de leitura orante? Alguma dica? Começar pelos evangelhos, começar pelas cartas de Paulo, Antigo Testamento, por onde começar? Olha, eu acho que os 2 testamentos se iluminam, né? O Antigo Testamento, ele vai iluminar, vai preparar a vinda de Jesus e a sua manifestação, revelação e a vida das comunidades. O Novo Testamento vai iluminar o Antigo. A gente vai olhar o Antigo Testamento, nós cristãos, né? Respeitando os judeus, que têm a sua espiritualidade, nós cristãos olhamos o Antigo Testamento a partir do Novo Testamento. Eu diria o seguinte, uma dica muito prática, né? Nós somos igreja e a Igreja Católica ela tem o seu calendário litúrgico e cada dia existem textos bíblicos que devem ser proclamados nas celebrações em todo o mundo. Não é que, vamos pegar um texto bíblico que me deu na telha hoje, né? E vou fazer a pregação no domingo conforme aquilo que eu... Não. A igreja tem a sua estrutura, a sua organização e sugere os textos para serem rezados na liturgia. Então, talvez uma dica que pode ser bem iluminadora, porque ela vai abrir o coração para as pessoas quererem buscar mais, é a gente seguir a liturgia diária. Então, no domingo, todos os dias tem um texto de algum evangelho. Então, pode ser feita a Léxio a partir da liturgia que é apresentada naquele dia. Né? E também porque faz ligação com a minha oração pessoal ou comunitária e com a celebração eucarística. Exato. Então, você está vivendo esse texto, né? Tem muita gente que acha o Novo Testamento mais fácil.
também não vejo maldade nenhuma, mas essa dica de seguir a liturgia diária é muito bom. Eu acho que, para mim, é o método que eu utilizo. Agora, por exemplo, mês de setembro, né, que estamos encerrando no dia 30, a igreja no Brasil, não só a igreja católica, também as outras igrejas cristãs, sugeriram a leitura do livro do profeta Ezequiel. Eu tinha estudado há muitos anos atrás e esse ano eu precisei dar um curso. Eu fiquei fascinado. Ele é difícil, bem difícil, mas assim, fiquei fascinado depois quando reli o texto e estudei alguns subsídios hiperconfiáveis, né? E fazendo a Lexio Divina com alguns destes textos do profeta Ezequiel, me ajudaram em reelaborar algumas coisas a respeito da minha caminhada no meu trabalho e assim por diante. Então, também é possível, né, irmã Wanda, a gente selecionar um livro. Sim. E se aprofundar naquele livro. Vocês já pensaram se durante um ano a gente escolhesse um livro do Novo Testamento num mês, no outro mês um livro do Antigo e assim por diante? E ir fazendo a leitura, fazendo a Lexio. Que crescimento que a gente teria. Que crescimento a gente teria. Então, algumas dicas assim práticas para que os irmãos possam realmente viver essa experiência. A gente poderia dizer que esta oração da leitura, né, a Lexio Divina, na vida da comunidade, também pode se assemelhar àquilo que está no livro dos Atos dos Apóstolos, que recorda a primeira comunidade, as primeiras comunidades, a imagem das primeiras comunidades. Claro, se reuniam para escutar a palavra e partir o pão, mas era uma partilha também da palavra. Podemos dizer isso? Tranquilamente. Sim, muito bom, porque eles se reuniam, estudavam a palavra, quem sabe os mais antigos contavam. E era só o Antigo Testamento, o primeiro, como dissemos antes, o primeiro texto do Novo Testamento, a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, anos 55, 56. 56, né? Então... E também eles rezavam e partilhavam. Acho que isso é importante. A Bíblia não nos deixa ser muito egoístas, não. Ela sempre olha para quem precisa mais, ou de um sorriso, ou de uma palavra, ou vai para frente, Deus está contigo. Quer dizer, são coisas, expressões pequenininhas, mas que vão animando a vida das pessoas. E para nós também, né? Quantas pessoas dizem, aquela comunidade dos primeiros cristãos, dá para dizer, olha como eles se amam. Tinha um só coração e uma só alma. Juntos. Ninguém passava necessidade. É isso aí, porque Bíblia e vida não há dissociação, né? Se houver dissociação, é porque não é a palavra de Deus. A Bíblia tem que realmente causar na vida da pessoa uma transformação. E assim nós vamos concluindo o programa Razões da Fé deste domingo, dia 29 de setembro, já também às portas do mês missionário, mês de outubro, mês das missões, e não tem como não fazer uma recordação de uma expressão do arcebispo de Aparecida, o Dom Orlando Brandes, que diz, né, sempre diz, Bíblia na mão, no coração e pé na missão. Então, nós concluímos o programa Razões da Fé deste domingo, agradecendo ao Padre Léo, a irmã Wanda, pela presença aqui nos estúdios da Rádio Miriam, e também desejando a você que nos acompanhou, que nos acompanha, também um ótimo mês das missões, que a gente possa também expressar pela leitura orante da Palavra de Deus, pela nossa oração, também a ação missionária da nossa igreja. Até o próximo domingo. Fiquem bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho.
gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.